Bom dia, gente, tudo bem? Começando mais um devocional aqui. Hoje, terça-feira, a gente iniciando esse devocional. Como de costume, eu quero orar com você para que a gente possa ter esse momento devocional juntos. Se você puder, feche seus olhos, senão vamos focar nesse momento de oração juntos, tá bom? Vamos orar então. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por essa possibilidade, esse dia que o Senhor nos deu para honrar, glorificar o Teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor, porque nós podemos viver, Senhor, segundo a Tua vontade, Senhor. Nós podemos respirar, nós podemos, Senhor, abrir os nossos olhos, Senhor. Eu peço que nesse momento breve de reflexão nós possamos ouvir a Tua voz, Senhor. Que nós possamos ouvir a Tua voz através de toda a criação, Senhor, mas também através da Tua palavra nesse momento. Peço que o Senhor cuide e abençoe de cada irmão meu, Senhor, de cada pessoa que vai ouvir esse devocional, Senhor, que essas palavras, Senhor, aquilo que o Senhor tem a dizer para nós possa encontrar terra fértil no coração de cada um. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Gente, como que vocês estão? Tudo bem? Mais uma semana começando aí, hoje o segundo dia da semana e a gente começando com mais um devocional. E hoje eu vou falar com vocês novamente no livro de Provérbios. A gente tem feito algumas pausas, né? Semana passada o pastor Jurandir trouxe uma mensagem aqui, ainda no livro de Provérbios, e hoje eu quero ler com vocês mais uma porção desse livro. Hoje nós vamos ler alguns versículos, tá? Nós vamos ler Provérbios 4, do 23, eu vou ler o 24. Provérbios 4, 24 até o 27, tá? Então, a Bíblia diz assim, ó, na NVI, tá? Provérbios 4, 24 até o 27. Afaste da sua boca as palavras perversas. Fique longe dos seus lábios a maldade. Olhe sempre em frente. Mantenha o olhar fixo no que está adiante de você. Veja bem por onde anda e os seus passos serão seguros. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda e afaste os seus pés da maldade. Eu vou ler de novo, como eu faço costumeiramente com vocês. Versículo 24 de Provérbios 4 diz assim: Afaste da sua boca palavras perversas. Fique longe dos seus lábios a maldade. Olhe sempre para frente, mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Veja bem por onde anda e os seus passos serão seguros. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda e afaste os seus pés da maldade. Gente, eu quero conversar um pouco de forma rápida com vocês sobre Provérbios. Vocês sabem que é um livro que eu gosto muito. Vou fazer de novo essa indicação, tá? De ler o livro de Provérbios, que se você pegar para ler o livro de Provérbios em um mês, você consegue ler, pois são 31 capítulos. Então, se você ler um livro, um capítulo por mês, por semana, por dia, desculpa, você lê o livro num mês, você pode fazer isso durante 31 semanas, você pode fazer durante 31 dias, você pode fazer de segunda a sexta, mas é um livro que é muito, muito bom. Eu gosto muito, é um livro que eu leio recorrentemente. E a gente vê aqui nesses versículos, né, então Provérbios 4, do 24 ao 27, são ditos sobre três sentidos aqui. Primeiro, sentidos assim, né, coisas que a gente usa, né? Afaste a sua boca das palavras perversas, olhe para frente e afaste os seus pés da maldade. Está falando das coisas que nós falamos, das coisas que nós olhamos, da forma como nós olhamos as coisas e de como nós andamos. E eu vou separar isso rapidamente por conta do nosso tempo para que a gente possa falar um pouquinho sobre isso. Então ele começa, o versículo 24, ele fala: Afaste da sua boca as palavras perversas, fique longe dos seus lábios a maldade. Muitas vezes a gente vive uma vida onde as nossas palavras são palavras de perversão e de perversidade. São duas coisas diferentes, mas a gente perverte muitas coisas e a gente é perverso em muitas coisas também com as nossas palavras. Então, Tiago vai falar que aquele que controla a sua língua controla o corpo todo. Se eu não me engano, ou é Tiago ou é Provérbios. Mas a gente muitas vezes não tem controle sobre aquilo que a gente fala. Muitas vezes a gente passa por pessoas descontroladas e as nossas palavras, elas mais ferem do que abençoam. Então a gente tem que observar sempre realmente as nossas palavras, a forma como a gente se comunica, porque o versículo vai falar sempre no finalzinho:
faz da sua boca as palavras perversas. Depois ele vai falar dos seus lábios a maldade. Então, maldade é uma coisa que muitas vezes faz parte do nosso dia. As pessoas são más. E por conta da maldade das pessoas, a gente acha que a gente tem autorização para viver a vida da mesma forma. E realmente, vou ser sincero, talvez você tenha autorização para viver a vida do jeito que você quiser. Você pode fazer essa escolha de viver a vida do jeito que você quiser, mas aquele que vive em Cristo não é que ele não tem autorização, não é um veto de Deus, mas sim uma escolha de não viver algumas coisas. E ele continua o versículo, no capítulo, no versículo 25, ele fala assim: olhe sempre para frente, mantenha o seu olhar fixo no que está diante de você. Eu vou separar isso em duas coisas. Muitas vezes a gente fica olhando para o passado, a gente vive uma vida nostálgica, onde tudo que a gente viveu antes era muito bom, tudo que a gente passou eram coisas que a gente gostava e etc e tal, e agora parece que é tudo tão ruim. E eu acho que uma coisa que você tem que concordar comigo é que desde que o mundo é mundo, tem muitas coisas ruins por aí. Não é de hoje. Talvez as coisas tenham piorado, a Bíblia fala que a iniquidade vai tomar conta de todo esse mundo, mas assim, se a gente ficar olhando para trás, olhando para como as coisas estão, porque assim, a gente pode viver a vida de duas formas, olhando para as coisas que estão diante de nós. Aquele olhar pessimista de que tudo vai dar errado, de que as coisas nunca vão melhorar, e realmente existe um olhar otimista daquele que espera o Senhor, daquele que sabe que o Senhor vem para salvar e para remir esse mundo. Então a gente tem que olhar como tem sido a nossa visão desse mundo, como a gente tem agido quando a gente olha para frente. Porque tem muita gente que, às vezes, olhando para frente, ela tá parecendo que tá olhando para trás, sabe? Parece que quanto mais ela olha para frente, menos esperança ela tem. E o que a gente vê, a gente conhece pela palavra, a gente lê isso de Gênesis e Apocalipse, a nossa esperança não está nas coisas daqui, a nossa esperança está em algo muito maior, que é o Senhor que vem para nos salvar. Então, para mim, olhando sempre para frente, mantendo o olhar fixo, é para a gente manter o olhar no Senhor. No que está diante de você. O que está diante de mim, de você? Para aquele que aceita Jesus como Senhor e Salvador, para aquele que aceita viver uma vida com o Senhor, o que está diante dele é salvação. É graça, é transformação, é amor, é misericórdia. Então, que você saiba que essas coisas estão diante de você. Eu gosto muito do versículo, sempre cito ele aqui, Jeremias 29:11, que diz que o Senhor é aquele que sabe as coisas que ele tem para você, os planos de bem, não de mal, os planos de fazê-los prosperar, de dar esperança e um futuro. Então, o futuro que a gente tem é o Senhor. Então, se a gente confia em Deus, a gente sabe que Ele tem um futuro para nós. A gente sabe que Ele tem algo bom para nós. Isso é uma coisa que eu e você temos que ter no nosso coração, esse entendimento, tá bom? E, por último, os últimos dois versículos, 26 e 27, ele vai falar sobre passos, sobre pernas. Ele fala assim, ó, no 26, veja bem por onde você anda, e os seus passos serão bem seguros. Então, olhe por onde você está andando, e os seus passos serão seguros. E daí ele continua, não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, e afaste os seus pés da maldade. Então, duas coisas que eu quero frisar nesses versículos que nós lemos, que a nossa boca pode estar perto da maldade, como os nossos pés também. Então, as nossas palavras podem ser maldosas, como os nossos passos também podem ser. São duas coisas aqui que a gente vê sobre a maldade. Ele vai falar sobre os olhos um pouquinho antes, ele fala, veja por onde anda e os seus passos serão seguros. Então é questão de observação, é tudo sobre observação. Quando a gente olha a forma como a gente vai... E assim, olhar não é olhar com os olhos, mas é realmente pensar sobre isso. E quando a gente pensa sobre como nós vamos fazer as coisas e como a gente vai agir sobre algo, a gente deixa de falar algumas coisas. Quando a gente pensa em como a gente vai fazer e por onde a gente vai andar, a gente deixa de, como que eu posso falar, de caminhar por lugares de maldade. Você consegue compreender? Então, realmente, o Senhor nos deu inteligência para que a gente pudesse entender e compreender algumas coisas sobre o que é maldade. E essa inteligência, ela não é uma inteligência terrena. O Espírito Santo mora dentro de mim, dentro de você. Através dele, nós conseguimos discernir espíritos, nós conseguimos compreender
coisas boas e ruins. Então, o que a gente deve pedir ao Senhor é que o Senhor possa nos ajudar. Senhor, me faz discernir essa situação, me faz discernir as palavras dos outros e as minhas próprias palavras, me faz discernir os meus pensamentos, me faz discernir a minha vida, me faz discernir os meus passos, Senhor. Olha que interessante, se a gente for olhar, isso aqui é Salomão falando, ele é filho de Davi, Davi fala, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Olha que legal. Um pai fala, vê se há em mim algum caminho mau. E o filho diz assim, veja por onde anda os seus passos serão seguros. Afaste os seus pés da maldade, de um caminho de maldade. Talvez Salomão tenha aprendido isso com o pai dele e dito, olha, o ideal é que a gente não ande por um caminho de maldade. O ideal é que a gente não olhe com olho de maldade. O ideal é que a gente não tenha uma boca maldosa. E muitas vezes a gente acaba vivendo uma vida tão no automático em muitas situações que o que a gente solta pela boca não abençoa. Os passos que a gente dá não abençoam. A forma como a gente olha não abençoa. Então, que o Senhor possa ministrar o seu coração essa manhã sobre como eu e você, como nós temos vivido a cada dia, como a nossa conduta diária tem impactado as pessoas. Porque realmente existem caminhos de maldade, existem palavras maldosas. Se a gente não olha por onde a gente anda, a gente não está seguro. Então a gente tem que realmente pedir ao Senhor discernimento a todo momento. Tem que pedir ao Senhor que Ele abra os nossos olhos, Ele abra os nossos ouvidos, Ele abra a nossa boca para abençoar e que Ele direcione os nossos caminhos. Eu tenho comentado muito uma oração que eu tenho feito frequentemente. Eu não oro mais a Deus, Senhor, que o Senhor venha, o Senhor caminha comigo, anda comigo. Eu tenho orado a Deus e falado assim, Senhor, me deixa caminhar contigo. Porque se eu caminhar com o Senhor, eu sei que eu vou caminhar nos teus caminhos. Eu vou ser levado aos melhores lugares, eu vou estar contigo. Então o que eu quero é caminhar com o Senhor, não que o Senhor caminhe comigo, porque se Ele caminhar comigo, talvez eu leve Ele para lugares que eu queira ir. Mas aquele que caminha com o Senhor é levado onde o Senhor quer ir. E se a gente é servo de um Deus, se a gente vê o Senhor como alguém que a gente serve, a gente quer ir onde Ele está e a gente faz aquilo que Ele pede, aquilo que Ele quer. Então que nesse começo de semana você lembre-se sempre de afastar a sua boca das palavras perversas, de tirar os seus lábios de perto da maldade, de olhar para frente, manter um olhar fixo naquilo que está diante de você, olhar por onde você anda para que seus passos sejam seguros, não se desviar nem para a direita nem para a esquerda e também que os seus pés estejam longe, afastados da maldade. Amém? Que a sua semana seja abençoada, que o Senhor cuide de você. Eu espero que o Senhor possa caminhar com você e caminhar através de você, se você caminha com Deus. Se você caminha com Deus, o Senhor pode caminhar com você. Você concorda comigo? Porque através disso, eu e você só iremos onde o nosso Senhor iria e da forma que Ele faria. Amém? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua semana, a sua casa, a sua família. Deixa um like aí, manda para mais alguém e vamos encher essa internet de palavra, de graça e de amor do Senhor. Amém? Um abraço, fiquem com Deus. Semana que vem a gente tem nosso devocional novamente. Até mais, gente!